Olá, estamos aqui para a abordagem de mais um dos temas do direito administrativo. Hoje nós vamos discorrer sobre os princípios ou pressupostos do direito administrativo. E vamos começar assim. Em primeiro, é necessário que se faça uma breve preleção, de uma forma geral, acerca do uso desta nomenclatura princípios. Daí que, para fazer isso, nós vamos partir de uma indagação. O que são princípios? Embora que a noção da palavra possa variar de uma situação para outra, desde o uso de forma coloquial até o uso de forma mais técnica, entretanto, para fins de estudo do direito administrativo, nós vamos considerar princípios como aquela proposição básica, que é ponto de partida para qualquer raciocínio, no sentido de bem entender e bem aplicar determinada particularidade do direito. Neste sentido, os princípios podem nortear tanto a produção da norma do direito administrativo, quanto a sua interpretação diante do caso concreto. Feitas estas breves considerações, para o nosso estudo nós vamos partir de uma classificação da seguinte forma. Vamos dividir o estudo dos princípios administrativos em dois grupos, como seja: primeiro grupo, princípios expressos para a administração pública, que são aqueles em números clausos que estão elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, como seja o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Olha aí, para melhor assimilação destes princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal e para fins didáticos, se criou uma sigla LIMPE, que representa a letra inicial de cada um dos princípios expressos. Vamos agora ao segundo grupo. Princípios implícitos, que a doutrina considera todos aqueles que não estão no caput do artigo 37 da Constituição Federal, mas que estão presentes, uns de forma dispersa dentro do próprio texto constitucional, outros que afloram de ordem, na ordem infraconstitucional, e outros que decorrem da natureza do próprio regime jurídico do direito administrativo, estes aflorados através da doutrina. Entretanto, todos elencados por ilação como princípios implícitos, por serem todos considerados também aplicáveis à administração pública. Vocês entenderam bem a dinâmica dos princípios implícitos? Preste atenção ao seguinte: quando os constituintes estavam elaborando a Constituição Federal de 1988, que é a atual Carta Política da República, os princípios implícitos foram idealizados dentro daquilo que se considera como princípios gerais. Daí que foram colocados em outros capítulos que não aquele capítulo do caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é exclusivo para a administração pública. Interessante a gente falar
ainda mais um pouco acerca do vernáculo implícito que a doutrina utiliza para inserir uma modalidade de princípios do direito administrativo. Este termo implícito envolve refinada operação de inteligência, impõe raciocínio por dedução, por lógica, por silogismo, pois somente assim é possível se extrair da norma aquilo que ela não grafou, aquilo que ela não expressou de forma direta, mas que está ali embutido de forma interpretativa dentro do seu conteúdo. Assim sendo, alguns destes princípios recebem pela doutrina este rótulo de princípios, também recebem esta designação de princípios. E por ilação, assim são considerados pelos juristas. Então é uma questão científica. Conclusivamente, dentro do conjunto normativo constitucional, podemos elencar como princípios implícitos. Vamos enumerar o devido processo legal, a isonomia, o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. Fora do texto constitucional, a doutrina, por sua vez, também insere o princípio da supremacia do interesse público como um princípio implícito. Você não vai ver no texto constitucional está grafada a expressão supremacia do direito público e nem na legislação infraconstitucional. Este princípio resulta de refinado estudo acerca do próprio regime jurídico da administração pública. Alguns destes ditos princípios implícitos, que inicialmente não recebem este tratamento pela ordem constitucional, entretanto, com o advento da Lei 9784/99, passaram a ficar consignado no texto desta lei, de cuja preceituação podemos elencar ainda como princípios implícitos o princípio da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, da autotutela e da própria supremacia do interesse público, que nós falamos ainda há pouco. Feita esta breve preleção acerca dos princípios expressos e dos princípios implícitos, vamos doravante falar sobre cada um deles. Então vamos começar pelo princípio da legalidade. O princípio administrativo constitucional da legalidade está expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A doutrina traz interessante essência que, em poucas linhas, sintetiza este princípio nos dizeres de que, ao particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. Assim sendo, pressupõe completa submissão da administração pública às leis. Para que se faça alguma coisa, é necessário que exista
previamente uma lei instituindo aquilo que se pretende fazer. A importância deste princípio está na reserva da lei que é assegurada pela Constituição Federal como forma de combater o arbítrio e os abusos por parte dos administradores. Interessante ainda, correlato ao princípio da legalidade, está a obrigação constitucional do chefe do Poder Executivo de primar pela regulamentação da lei através de decretos para a sua fiel execução. Vamos passar a falar doravante sobre o princípio da impessoalidade. Então, este princípio também está contemplado de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, esse princípio diz respeito ao elemento humano ao qual se direciona o ato administrativo. É o beneficiário, né, que tanto pode ser aquele que integra a administração pública, no caso o agente público, quanto aquele que faz uso do serviço público, que é o jurisdicionado ou, em outras palavras, o administrado, em favor dos quais assiste o dever de imparcialidade na defesa dos seus interesses, impedindo-se discriminações ou privilégio. Ainda dentro deste princípio está o não permissivo para que o gestor público se utilize da máquina pública para fazer promoções pessoais, a exemplo de criar slogans, tais como, a gente tem visto isso por aí, Prefeito João, o pai da educação. Ele faz isso pelo fato de ter construído várias escolas daquele município e ele pensa em lograr proveito político com tudo isso aí. Tá? A propósito desta prática comum nas nossas prefeituras, é oportuno falar da teoria do órgão. O que é a teoria do órgão? Consiste no entendimento de que quem constrói isso ou aquilo ou realiza determinado serviço público não é o gestor fulano de tal, mas sim o órgão que ele gerencia. Daí, tudo que é feito em nome do órgão, né? Tudo é feito no nome do órgão. Aí que é aquela história do fulano de tal, o pai da educação, o slogan deveria ser outro, a exemplo de município do Baião, terra da educação, isso aí pode, porque está se colocando em evidência não o nome do fulano de tal, que é o prefeito, mas sim está se colocando em evidência o ente público chamado de município do Baião, isso aí pode. A despeito disso, e que nós exemplificamos, olha aí o que diz a nossa Constituição Federal. Vamos ler aqui o texto constitucional, e artigo 37, inciso 21. Artigo 37, inciso 21, parágrafo 1º. Artigo 37, inciso 21, parágrafo 1º. Olha o que é que diz a Constituição Federal. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Ainda concernente ao princípio da impessoalidade, é oportuno falar também sobre o nepotismo. A questão do nepotismo está aí dentro do princípio da impessoalidade. Você sabe o que é nepotismo? Então nós vamos responder isso de olho numa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 13 STE. O que é que ela diz? Estamos falando de nepotismo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então é isso aí que é nepotismo. A nomeação de parentes para o exercício de cargo público. Apenas para fins de esclarecimento, estes cargos a que se refere a súmula vinculante número 13 não são aqueles cargos que a pessoa é nomeada porque foi aprovada em um concurso público. Não. Se o cargo é em decorrência à aprovação em concurso público, a pessoa tem direito, portanto, não se há de falar em nepotismo. Então, como você pode ver, no caso do nepotismo, o gestor é levado assim o fazer em razão de uma afetividade que privilegia uns em detrimento de outros. Tá? Por último, ainda a título desses privilégios e discriminações, é oportuno que se faça menção àquilo que expressa a Constituição Federal, ainda a Constituição Federal, no artigo 19, Constituição Federal, nós estamos falando de discriminações e privilégios. Então a Constituição diz o seguinte, artigo 19, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí vem inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Inciso 3º diz o seguinte, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Agora, sobre o princípio da moralidade. Este princípio também é um daqueles chamados de
expressos que estão no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Embora etimologicamente a expressão moralidade seja uma derivação do termo moral, entretanto, a moralidade administrativa é diferente daquela moral trabalhada pela filosofia. Enquanto a moral filosófica está vinculada à subjetividade da pessoa, ao foro íntimo, a moral administrativa, diferentemente, ela independe da subjetividade da pessoa, porque ela resulta, sim, do imperativo de uma norma expressa pelo Estado. Acerca destas normas editadas pelo Estado, é interessante que de antemão se esclareça que não existe alguma lei que expressamente descreva o que seja moralidade administrativa. As conclusões elas resultam de uma análise sistemática de duas leis do direito público. Que leis são essas? Estou falando da Lei 8429/92, que trata sobre a improbidade administrativa, e mais a Lei 9784/99, que regula o processo administrativo. E ainda mais de um decreto número 1171/94, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal. As mencionadas leis, embora não expressem, foram construídas com afinidade ao princípio da moralidade. Por exemplo, quando a lei fala de improbidade, está se referindo a alguém que não possui a qualidade ética de um sujeito probo, que é uma qualidade ligada à imagem daquele que sempre age com honestidade, decoro, bons propósitos, boa fé. Então, no entorno das antonímias do termo probo, a citada legislação descreveu os atos de improbidade, que se constitui em assinte ao princípio da moralidade. Por último, é interessante a menção de que a lei de improbidade administrativa não se aplica aos parlamentares, ao presidente da República, aos ministros de Estado, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, aos governadores, secretários e prefeitos. A eles se aplica a Lei 1079 de 1950, que é aquela lei que versa sobre os crimes de responsabilidade. Vamos passar a falar agora sobre o princípio da publicidade. Está também expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Este princípio versa sobre o dever de transparência que ocorre com o domínio público de todos os atos e de todas as relações jurídicas criadas pela administração pública e como forma do seu controle interno e externo. Olha aí, o princípio da publicidade
está com a grande afinidade ao controle interno e externo da administração pública. Vamos agora fazer uma comparação entre o particular e a administração pública. Isso para que vocês entendam melhor esse princípio da publicidade, né? Vamos fazer um cotejamento entre particular de um lado e a administração pública de outro. Então, diferentemente do particular, que é aquele que a lei assegura o direito de privacidade, com a administração pública é diferente. Tudo aquilo que acontece no seu âmbito deve ser levado ao conhecimento de todos, inclusive com atos passíveis de nulidades. Se não levar ao conhecimento através dos periódicos, através dos diários oficiais, aquele ato está passível de nulidade. Aquilo que não se publica pode ser facilmente invalidado. Acerca deste dever de transparência, é interessante a menção de Antônio Carlos Sintra do Amaral. Antônio Carlos Sintra do Amaral, que nós vamos reproduzir agora. Olha o que é que diz Antônio Carlos Sintra do Amaral. A administração pública deve ser vista como uma casa de vidro, onde as pessoas possam enxergar o que está sendo realizado dentro dela. Ainda acerca do princípio de publicidade, naquilo que nós falamos de que tudo o que acontece no âmbito da administração pública deva ser levado ao conhecimento da sociedade, entretanto, existem exceções, a exemplo de investigação policial, sigilo fiscal, segurança nacional, operações de inteligência, pesquisa científica ou tecnológica, informações pessoais do servidor. Isso aí diz respeito à administração pública, porém é uma exceção. Quanto a isso não se pode dar publicidade. Ainda concernente ao princípio da publicidade, vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação, que é a Lei número 12.527 de 2011. Para falar desta lei, primeiro nós temos que falar sobre o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob a responsabilidade, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, esta lei, a 12.527 de 2011, ela veio justamente para, dentre outros, regulamentar este direito constitucional de pedir informações.
Por último, vamos ainda mencionar a Lei 8.159, que era de 1991, e que, dentre outros, permite acesso aos arquivos públicos, inclusive aqueles classificados como sigilosos. Quanto ao último princípio expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Então, este princípio não consta do texto original da Constituição Federal. Foi inserido posteriormente ao caput do artigo 37 através da emenda constitucional 019/98. Então, para começar, nós vamos falar primeiro acerca do binômio. Estamos falando do princípio de eficiência. Então, para começar, nós vamos falar acerca deste binômio. De um lado, melhor rendimento funcional e do outro, maior satisfação do jurisdicionado. Isso tudo se dá em razão de uma questão de resultados. Então veja só uma coisa, para o particular, o resultado desejado sempre é a obtenção de lucro, de aumento de patrimônio, enquanto que para a administração pública o resultado sempre será a melhor qualidade na prestação do serviço público. Então, o princípio da eficiência já começa com os critérios seletivos do servidor para a assunção de um cargo. Isso tudo ocorre em decorrência a um criterioso concurso público para a escolha daqueles de melhor qualidade para a prestação do serviço público. Outra coisa ainda, também se insere dentro deste princípio, além da seleção dos melhores através de concurso, também há uma avaliação chamada de estágio probatório, que segundo o Estatuto dos Servidores é de 3 anos, período este dentro do qual o servidor, após a nomeação, posse e exercício, é mais uma vez avaliado. Ainda em razão deste princípio, existe dentro da administração pública uma política de reciclagem, através de treinamentos, cursos, conclaves, etc. Além da existência dentro da legislação de pessoal de normas de incentivo à melhor qualificação do servidor, a exemplo da gratificação de titulação. Óbvio que um servidor melhor qualificado será bem melhor a prestação do serviço público, com a inocorrência de erro administrativo, descontinuidade de serviço, prejuízos para o administrado ou jurisdicionado. Princípio da finalidade. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os princípios implícitos. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre o princípio da finalidade. Então, este princípio se insere dentro dos chamados princípios implícitos da administração pública.
inicialmente idealizado pela doutrina, mas que com o advento da Lei 9784 de 1999, também foi consignado no texto desta lei. Olha, toda vez em que você for se reportar a este princípio, se ligue a uma ideia de que o princípio da finalidade se refere ao resultado que se espera alcançar com aquela prestação, com aquela obra. Vamos falar um pouco sobre os dois tipos de finalidade: a finalidade da lei e a finalidade específica. A finalidade da lei é aquela genérica e em tese, que ela é idealizada pela norma, sempre apregoando um fazer em razão do interesse público, né? do interesse coletivo, sem descer as particularidades. Já a finalidade específica é aquela que sai das generalidades e passa a ser direcionada e particularizada a uma determinada necessidade. Por exemplo, sob a justificativa do uso de verba pública e dita como necessária para a compra de livros para uma escola pública, se o gestor aplicar esta verba, por exemplo, para subsidiar blocos de carnaval, aí ocorre aquilo que se chama de desvio de finalidade. Você já deve ter ouvido falar. Então, este princípio da finalidade é um princípio com bastante afinidade ao princípio da motivação. O princípio da finalidade da lei, como eu disse ainda há pouco, é aquele que se refere a um resultado que se espera com o ato administrativo. Princípio da motivação, também inserido no grupo de princípios implícitos, né? Inicialmente idealizado pela doutrina, mas que com o advento da Lei 9784 de 1999 passa também a constar no seu texto. Este princípio somente aflora diante da ocorrência de um fato que enseje uma providência administrativa. Então, em outras palavras, primeiro deve acontecer alguma coisa, em consequência a ela, a administração vem a adotar providências. Por exemplo, a contratação temporária de professores. Embora que este tipo de vinculação com a administração pública esteja prevista na lei, ocorre que os professores somente poderão ser contratados diante de comprovada ausência de professor em sala de aula. Então aí está o fato. A partir do momento em que for comprovado isso aí, então vamos colocar, né, o preceito legal para valer. Vamos dar efeito a ele. Então, em síntese, os motivos surgem antes da prática do ato
administrativo ou de uma contratação, de um contrato administrativo. Outra coisa bem interessante diz respeito à atualidade do fato. Então, olha o que ensina Celso Antônio Bandeira de Melo. Ele diz o seguinte, Celso Antônio Bandeira de Melo. Assim, atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente motivação são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário, toda vez que a sua fundamentação tardia, apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não possa oferecer segurança e certeza de que os motivos aduzidos efetivamente existiam ou foram aqueles que embasaram a providência contestada. Princípio da razoabilidade. Mais um dos chamados princípios implícitos originários da doutrina, mas que também passou a integrar o texto da Lei 9784 de 1999. Para melhor entendimento deste princípio, vamos reprisar aqui o que já falamos sobre o princípio da legalidade, quando dissemos que a administração só pode fazer aquilo que está escrito numa lei. Entretanto, agora chamamos a atenção de que a lei, embora estabeleça disciplina rígida, entretanto, em algumas situações, a lei também é permissiva ao administrador agir com liberdade de escolha, naquilo que no direito administrativo se chama de discricionário. Ocorre esta liberdade que é dada ao administrador pela lei, esta, vamos dizer, liberdade, essa alternativa dada pela lei, não funciona assim como uma porta escancarada, onde se pode tudo. O princípio da razoabilidade emerge impondo limitações na ordem racional ao administrador. Então, o discricionário não significa aquela porta escancarada que o administrador pode tudo. Nós temos aqui mais uma lição excelente de Celso Antônio Bandeira de Melo. Então, ele, acerca do princípio da razoabilidade, ele traz excelente preleção. Então, olha o que diz Celso Antônio Bandeira de Melo. Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbido, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a administração para manipular a regra de direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos e nem assumidos pela lei aplicanda. Celso Antônio Bandeira de Melo, sobre o princípio da razoabilidade. Toda vez que você for falar sobre esse princípio da razoabilidade,
A coisa é muito simples. Basta que você primeiro atente para o seguinte: razoabilidade deriva do termo razão. O que significa razão? Razão é aquilo que é próprio do ser pensante, aquele que conclui dentro dos critérios de equilíbrio, de prudência, de sensatez, de ponderância, de justiça. Isso que é razão. E razoabilidade deriva de razão. Outra dica interessante, podemos afirmar que o princípio da razoabilidade funciona como um pressuposto de controle do poder discricionário do gestor público. Princípio da proporcionalidade, também previsto na Lei 9784 de 1999, e este princípio por alguns é visto como análogo ao da razoabilidade, chegando inclusive alguns autores a tratar os dois princípios como sinonimados. Entretanto, na realidade são dois pressupostos distintos. Qual a diferença? O princípio da razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário. Por exemplo, aqui nós já falamos ainda há pouco, a exemplo de se evitar o nepotismo. Outro também que caracteriza a razoabilidade, né? Aquela intenção sempre de ser justo em critérios, de ser coerente, enquanto que o da proporcionalidade, pela sua própria essência, está voltado para quantitativos, no sentido de se evitar excessos ou restrições necessárias. Neste sentido, é interessante ainda a observação da Lei 9784 de 1999, que de forma correlata ao princípio da proporcionalidade, assim disciplina, artigo 2º, parágrafo único, e que diz o seguinte: nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, aí inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, inciso 6º, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Na sua etimologia, a palavra proporcionalidade deriva do termo porções. E o que são porções? São quantitativos referente a alguma medida. Está se medindo alguma coisa. E assim sendo, proporcionalidade no direito administrativo é aquilo que está na mesma medida do necessário para o atendimento do interesse público, não se admitindo exceder desnecessariamente na formulação de critérios. Assim sendo, fere o princípio da proporcionalidade, por exemplo, num TAF, dentro de processo seletivo para a Polícia Militar, exigir que as candidatas gestantes façam os mesmos quantitativos de flexões
para as candidatas não gestantes. A ciência médica é conclusiva no sentido de que é possível avaliar a capacidade física da mulher gestante, e para isso já se desenvolveram parâmetros para a devida equivalência física com a mulher não gestante. Princípio da segurança jurídica. Este princípio ele está ligado à intertemporalidade do direito, né, e deriva da interpretação de cláusula pétrea contida no artigo 5º da Constituição Federal, que é naquilo que expressa artigo 5º, inciso 36, e que diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Para facilitar o entendimento do que seja a segurança jurídica, vamos partir do oposto, vamos falar do que seja a insegurança jurídica. Então, o termo insegurança jurídica consistiria numa hipótese em que a pessoa estivesse assim como se eternamente a caminhar em solo movediço, sob risco o tempo todo. Como é sabido, o direito pode mudar de tempo em tempo. Entretanto, as mudanças na ordem não devem provocar insegurança, né? Tipo assim, no risco de afetar situação já consolidada. Então vamos pegar um exemplo. Muitas das vezes o exemplo ele é didático porque esclarece melhor. Então vamos pegar um exemplo dentro da segurança jurídica, né? Num processo seletivo interno de ascensão funcional com base em uma lei municipal. Então uma pessoa passou, fez esse processo seletivo e aprovado, passou de um cargo de atendente para outro cargo de auxiliar, ambos dentro do seu plano de carreira e tudo. Aí ocorre que, com a mudança do prefeito, posteriormente esta lei foi revogada. Aí vem a indagação: este servidor será rebaixado para o cargo anteriormente ocupado, sob a alegação de que a lei que o amparava foi revogada? Então a resposta é não. Em razão de que existia uma lei anterior que permitia, e ademais o ato administrativo que formalizou a mudança ocorreu de forma regular, portanto um ato jurídico perfeito. Então olha aí, para que você melhor entenda o que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, então faça uma leitura na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aqui é um Decreto-Lei 4.657 de 1942. Princípio da supremacia do interesse público. Este princípio também consta naqueles elencados pela Lei 9784 de 1999. E consiste naquela situação em que o interesse
público esteja conflitando com o interesse de um particular. Hipótese em que o interesse público é visto como um interesse coletivo e deverá sempre prevalecer sobre o interesse do particular. Então este princípio também é visto de forma vinculada a um outro princípio chamado de princípio da indisponibilidade do interesse público. Existem autores que fazem a separação desses dois princípios. Então, a indisponibilidade do interesse público, nós vamos aproveitar e falar agora alguma coisa, é aquele que diz que o gestor público jamais poderá deixar de promover o interesse público sobre qualquer alegação. O interesse público não é uma opção, mas sim uma obrigação. Então, o princípio da supremacia do interesse público não tem as suas raízes, né, numa norma jurídica, mas sim nasce da construção doutrinária, que é decorrente de uma teoria de que, como o próprio regime jurídico do direito administrativo integra a vertente do direito público, e nós estudamos que, segundo o critério de interesse, aquele ramo de direito que é de interesse público é porque nele o maior interesse é do Estado, da administração pública, da coletividade. Então, como o direito administrativo integra essa vertente do direito público, nele prevalece o interesse maior do Estado. Então, óbvio que nele deva preponderar como interesse maior o interesse do Estado. Princípio da ampla defesa. Este princípio consta dentro dos princípios gerais que estão consagrados em cláusula pétrea, no artigo 5º da Constituição Federal. E também se encontra referenciado na Lei 9784 de 1999. Ampla defesa no direito administrativo significa um direito que não pode ser obstaculizado, nem por limitações em normas, nem por limitações de ordem material. Corresponde ao direito da parte de se disponibilizar de todos os meios para a sua defesa, seja através de provas, de recursos. Interessante ponto quanto à defesa técnica através de um advogado. Isso se consagra como uma alternativa em favor do litigante. A orientação é essa: se você tiver condições, contrate um advogado para promover a sua defesa. Então, a despeito disso, sobre ser ou não ser obrigatória a presença do advogado no processo administrativo, então nós vamos pegar uma súmula vinculante aqui, que diz o seguinte: súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O importante no que concerne a este pressuposto é que
Ninguém pode ser penalizado ou ter um dos seus direitos suprimidos sem que exista um manifesto de defesa. Olha, mesmo na hipótese em que o interessado naquela questão não o faça formalmente, ainda assim a administração pública deverá fazer constar tal manifesto dentro do processo, né, através de um defensor ad hoc, também denominado de defensor dativo. Como seja, qualquer pessoa designada pela administração pública, justamente para suprir esta ausência. Esta pessoa designada exclusivamente para promover tal ato. Então é o caso daquele que manifesta a defesa de quem é reconhecido como ausente, ou seja, portador de limitações físicas ou mentais. Princípio da autotutela. Este princípio administrativo inicialmente foi concebido através da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que foi editada no dia 3 de outubro de 1969. Estamos falando do princípio da autotutela. O que é que se lê nessa súmula? A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então, súmula 473 do Supremo. Então, assim, o princípio da autotutela consiste na faculdade que tem a administração pública de rever seus atos e através dos seus mecanismos de controle interno. Com o advento da Lei 9784/99, este enunciado passou a partir de então a constar no texto desta lei. Com a inovação trazida nesta lei, a peculiaridade passou a existir, pertinente àquilo que se dizia antes. Uma peculiaridade que se dizia antes acerca dessa súmula, de que a administração pública poderia fazer a qualquer tempo. Entretanto, com os ditames da nova lei, eu estou me referindo à Lei 9784/99, estipulou-se a partir dela um prazo de 5 anos para a anulação de um ato. Então a administração pública tem o prazo de 5 anos para anular um determinado ato administrativo. Quanto aos demais atos, a exemplo da revogação, da modificação, da convalidação, da autorização, entende-se que a administração pública possa fazê-lo a qualquer tempo, em razão das hipóteses da oportunidade e de conveniência administrativa, sempre ressalvado o direito de terceiros.
Princípio do devido processo legal. Este princípio também se insere dentro dos princípios gerais que estão descritos como cláusula pétrea dentro do texto constitucional. Então, neste sentido, o artigo 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, este princípio, por alguns autores, é tratado de forma conjugada ao da ampla defesa e do contraditório. Vocês vão encontrar por aí autores que falam dos três princípios de forma conjugada: devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, a gente faz isso em razão da grande afinidade que existe entre eles. Bem, mas para fins de estudo do direito administrativo, nós vamos tratar cada um de forma separada, um do outro. Especificamente ao devido processo legal, né, sob a dominação de due process of law, due process of law, a sua origem remonta à Magna Carta, imposta ao governante João Sem Terra, no ano de 1215. Esse fato aí deu origem no mundo, né, ao constitucionalismo. Então, segundo este princípio, o interesse do administrado não deverá ser tratado de maneira informal, como se diz assim, na base inclusive da oralidade, que, ao contrário, deverá ele ser formalmente tratado. Como assim? Deve ser registrado e conduzido de forma documental. Cadê? Aquilo que é característico de um processo, né? Numa sequência de atos processuais interrelacionados, um processo sempre numa marcha organizada, cujo acervo seja coletado a um único caderno processual. Este princípio, ele tem uma referência no artigo 22 da Lei 9784/99, que impõe sempre tratar, né, os interesses com a administração pública de forma escrita. É o processo, né, e menciona inclusive devam ser as páginas numeradas. Então, aí, princípio do devido processo legal é uma questão de registro e de organização. Princípio da isonomia. Para melhor entendimento deste princípio, reproduzimos a partícula coletada do caput do artigo 5º da Constituição Federal, que expressa, artigo 5º da Constituição Federal, que expressa: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aí nós temos o princípio da isonomia, não nos incisos, mas no caput do artigo 5º
da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, olha aí, esta partícula já disse tudo no sentido de se definir isonomia. Isonomia é um dos princípios gerais do direito, segundo o qual não devem ser feitas distinções entre as pessoas que se encontrem em uma mesma situação. Acerca deste princípio existe uma expressão bastante utilizada por aqueles que laboram dentro da administração pública. Que expressão é essa? Aí diz o seguinte: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, dessa forma, pode-se afirmar que a isonomia tem como objetivo a adaptação dos meios para que eles atendam tanto às desigualdades quanto às diferenças entre as pessoas. Aí como propósito de possibilitar a aplicação das normas para todos de forma mais justa possível. Princípio da especialidade. Com bastante afinidade com o princípio da eficiência, a especialidade administrativa emerge com os mesmos propósitos da política de descentralização administrativa. Consiste na ideia de transferir a prestação do serviço público dos órgãos de atividades genéricas para outros instituídos para missão mais centralizada dos seus técnicos para uma necessidade específica à sua atividade fim. Você já deve ter ouvido aquela falação popular de que um médico especialista em cardiologia vai tratar melhor do coração do seu paciente do que um clínico geral? Isso também é válido para a administração pública. Fazendo-se uma comparação, é óbvio que o DENIT vai saber melhor sobre a construção e manutenção de estradas do que o próprio Ministério dos Transportes. Isso tudo nos termos da Lei 10.233 de 2001, que determinou o objetivo da sua criação. Olha aí, as leis que, ao mesmo tempo em que criam entidades da administração indireta, sendo elas autárquicas ou fundacionais, elas já nascem com uma determinação do seu campo de atuação. Nunca devem se afastar dos objetivos definidos na sua lei instituidora. Princípio da boa-fé. Este princípio tem suas origens no direito privado e, dada a sua secular consagração ética, perpassou de forma bem receptiva para o direito público. Embora não seja elencado de forma expressa nem implícita no texto constitucional, este pressuposto, entretanto, ganhou importante referência na ordem infraconstitucional. Então, eu estou falando da Lei 9784 de 1999, que o contempla ao determinar a sua observância nos processos administrativos,
do critério de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Neste sentido, expressa a lei. Lei 9784 de 1999, artigo 2º, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, aí vem inciso 1º, 2º, 3º, 4º, inciso 4º. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Mais adiante, lá no seu artigo 4º, Lei 9784 de 1999, artigo 4º, diz o seguinte: são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Aí vem inciso 1º, inciso 2º. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Assim sendo, a boa-fé deve estar presente tanto nas ações do agente público quanto nas relações do administrado perante a administração pública. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Podemos definir alguém que age com boa-fé como aquele que desconhece vícios no ato administrativo, aquele ato que o beneficia, ou até mesmo na avença pública da qual faz parte. Em sendo este pressuposto um importante subsídio para a convalidação do próprio ato. Bem, por aqui nós encerramos mais esta videoaula e desta vez falamos sobre os princípios do direito administrativo. Até a próxima!